Bom dia a todos, eu me chamo Renan. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo de Sistema de Gestão Ambiental, dessa vez tratando da apresentação da norma ISO 14001, atualizada no ano de 2015. Vamos começar então com os objetivos da norma. E nós temos, para começar, essa palavrinha aqui, alta direção. Então, nós veremos ao longo da norma, e eu já deixo claro, que todo esse texto aqui que está sendo apresentado é um texto copiado e colado diretamente da norma. Qual o intuito disso? O intuito é que vocês vejam como realmente está escrito na norma, certo? Para vocês terem uma ideia de como que é solicitado, como que vocês iriam encontrar na hora de realizar trabalho prático, certo? Então a norma ela destaca muito aqui a alta direção da organização. Então toda norma ela se baseia na ideia de que a alta direção da organização ela deve estar ciente, a par e também contribuindo para que as ações que a gente vai ver a seguir sejam colocadas em práticas. Sem o apoio e contribuição da alta direção, provavelmente o sistema de gestão ambiental pela norma ISO 14001 ele não iria funcionar, tá? Então, dando continuidade, a norma diz que um sistema de gestão ambiental de uma empresa ela pode precisar de informações necessárias para obter o sucesso a longo prazo e para criar alternativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável por meio de... E aqui nós temos algumas ações, orientações que a organização precisa adotar para que se faça valer esse sistema de gestão ambiental. O primeiro deles é a proteção do meio ambiente para a prevenção de impactos ambientais adversos, ou se esse impacto não for possível dele ser prevenido, que ele então seja mitigado. E se esses impactos ambientais eles acontecerem, que os seus potenciais efeitos, principalmente os negativos, eles também sejam mitigados. Tá? Então, mesmo que um impacto aconteça, os seus danos eles devem ser mitigados. Precisa ter também auxílio à organização no atendimento aos requisitos legais. Então, deve-se estudar todas as leis que acabam englobando a organização, as leis ambientais, para saber de que forma a gente deve atender a elas. Procurar também aumentar o desempenho ambiental. O que seria esse desempenho ambiental? É justamente o que eu expliquei na aula passada, que é verificar todos os processos que tenham relação com o meio ambiente e minimizar, na verdade, começar prevenindo os impactos ambientais, depois mitigando os impactos ambientais, mas também diminuindo o gasto de matérias-primas e recursos energéticos e por aí vai. Continuando, ter o controle ou influência no modo em que os produtos e serviços da organização são projetados, fabricados, distribuídos, consumidos e descartados, utilizando uma perspectiva de ciclo de vida que possa prevenir o deslocamento involuntário dos impactos ambientais dentro do ciclo de vida. Então, essa questão do ciclo de vida eu passei para vocês na avaliação. Então, quando vocês estudarem para resolver a avaliação, vocês vão entender como o ciclo de vida se adapta em cada uma dessas etapas aqui. Na projeção do produto, na fabricação desse produto, na distribuição dos produtos, no consumo do produto e no descarte do produto. Então, vocês vão perceber como que o meio ambiente se enquadra em cada uma dessas etapas, por assim dizer. Alcance dos benefícios financeiros e operacionais que podem resultar da implementação de alternativas ambientais que reforçam a posição da organização no mercado. Acho que isso daqui está bem claro. E a comunicação de informações ambientais para as partes interessadas pertinentes. A gente vai ver ainda nessa aula o que são as partes interessadas. Então, entendendo o que são partes interessadas, aí vocês podem voltar para esse slide e entenderem o que seria a comunicação de informações ambientais para essas partes interessadas.
Temos aqui alguns fatores de sucesso que a norma considera serem essenciais para que um sistema de gestão ambiental, segundo a norma ISO 14000, funcione. Então, o sucesso de um sistema de gestão ambiental depende do comprometimento de todos os níveis e funções da organização, começando pela alta direção. Eu já expliquei isso na aula passada e acabo reforçando agora. Primeiro, a alta direção, né, ela deve estar ciente e também apoiando, comprometida com as ações e planejamentos que serão feitos para atender às exigências de um sistema de gestão ambiental, mas também deve-se gerar uma conscientização junto dos funcionários, certo? Por quê? Porque um sistema de gestão ambiental, como já foi visto na aula passada, ele é contínuo. Pelo menos ele deve ser contínuo para que uma organização se mantenha ativamente no mercado com relevância ambiental. Tá? Então, não adianta implementar ações de gestão ambiental, receber a certificação e depois deixar essas ações de gestão ambiental de lado. Essas ações elas devem se manter ao longo dos anos para que a organização mantenha sua relevância junto aos concorrentes. As organizações podem alavancar as oportunidades de prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos e intensificar os impactos ambientais benéficos, particularmente aqueles com implicações estratégicas e positivas. Então, muitos de vocês talvez estejam acostumados a pensar em impactos ambientais negativos, né, adversos. Então, a gente sempre é levado a pensar, e é normal a gente pensar isso, que impactos ambientais devem ser algo a serem mitigados. Mas a gente sempre tem que pensar na hora prática que a gente tem que dividir em impactos ambientais negativos e impactos ambientais positivos também. Um exemplo de impacto ambiental positivo seria, por exemplo, se eu estivesse reflorestando uma área. Então, eu iria melhorar a qualidade daquele solo, já que eu teria uma vegetação para manter aquele solo mais uniforme ou mais preso, entre aspas, né? Teríamos um aumento progressivo da biodiversidade, não só da flora, que iria crescer após essas primeiras espécies do reflorestamento, como também da fauna. Por exemplo, aves e insetos poderiam voltar a viver naquela área florestada e depois também mamíferos, répteis, por assim e por aí vai. Tá? Então é um exemplo bem simples a se pensar. Vamos agora a alguns termos bem importantes quando a gente lê a norma ISO 14000. Então vocês devem prestar atenção nos próximos termos, porque eles são termos que sempre vão ficar se repetindo ao longo da norma. Tá? O primeiro deles são esses três aqui. E a norma ela faz questão de destacar a significância deles, a importância de cada uma dessas palavrinhas aqui, tá? Então, sempre quando a gente vê aqui na norma a palavra deve, significa que é um requisito, é uma obrigação. A organização deve fazer algo. Então, se na hora da auditoria o órgão certificador visitar a organização e comparar o que a organização faz com o que é dito que aqui na norma ela deveria fazer e não bater, vai ser um ponto de não conformidade, vai ser um ponto que a organização não está cumprindo o requisito. Tá? Então, sempre que tiver escrito deve, é algo obrigatório. Quando tiver escrito convém que, significa uma recomendação. Então, recomendação não é obrigação, tá? Mas seria bom adotar. E a palavrinha pode significa uma permissão, possibilidade ou capacidade. Tá? Então, é algo que a norma deixa ser feito, tá? É algo que pode ser feito, é algo que é possível.
Política ambiental. Eu vou explicar no final dessa aula o que é política ambiental, mas basicamente são as intenções de uma organização. Então, eu até deixei aqui os pontos que são destacados na própria norma, então vocês podem pular também se vocês tiverem em mãos, se vocês acharem a norma pela internet. Ela costuma ser paga, mas às vezes a gente acha de forma gratuita em PDF. Se vocês tiverem em mãos a norma, vocês podem procurar esses pontozinhos aqui destacados para terem uma ideia melhor do que se trata, tá? Então, a política ambiental são as intenções e direção de uma organização. Então, a política ambiental ela é a intenção da organização como um todo, se tratando de quê? Do seu desempenho ambiental, tá? E quem vai escrever essa política ambiental? Isso é muito importante. Quem vai definir a política ambiental? Quem vai escrever e divulgar no site da empresa? A alta direção, tá? Então, por isso que o trabalho do profissional que está implementando um sistema de gestão ambiental dentro da organização, ele deve começar conversando com a alta direção, tá? Porque é a alta direção que vai elaborar a política ambiental e também é a alta direção que vai saber os rumos que a organização pode seguir ou não para que se melhore o desempenho ambiental e que também se consiga adotar os requisitos da norma ISO 14000 ou não. Continuando, organização. Organização é uma pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções, com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. O conceito de organização inclui, mas não é limitado, a empreendedor individual. Então, mesmo que seja uma só pessoa, ela pode, no seu pequeno empreendimentozinho, implementar um sistema de gestão ambiental, tá? Ela é tratada também como uma organização. Companhia, corporação, firma, empresa, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses, seja incorporado ou não. Pública ou privada, então pode ser também órgãos públicos, ok? Então, na verdade, ele está aqui definindo o que pode ser organização. Mas não é que todos eles possam solicitar uma certificação ISO 14000. Parte interessada é pessoa ou outra organização, tá? Então pode ser uma pessoa individual ou um CNPJ, por assim dizer, né? Que pode afetar, olha só, pode afetar a nossa organização que a gente está trabalhando dentro, ser afetada pela organização que a gente está trabalhando dentro, ou se perceber afetada por uma decisão ou atividade. Ou seja, se você está dentro de uma organização elaborando um sistema de gestão ambiental junto da alta direção, vocês vão propor ações, processos, né? E então vocês têm que perceber quais pessoas ou inclusive outras organizações, podem ser organizações parceiras, organizações que estão no entorno da sua própria organização, tá? Organizações que trabalham, são terceirizadas da organização que você trabalha e está implementando o sistema de gestão ambiental. Quais delas, pessoas ou organizações, afetam a sua própria organização ou são afetadas por elas, tá? Então nós temos aqui exemplos. Clientes são principais pessoas, parte interessada, né? São para os clientes que uma organização vive, tá? Então, lembrando que esses clientes podem ser pessoas comuns ou também podem ser outras organizações. Então, você pode trabalhar numa empresa que preste serviço para outras empresas. Então, exemplo, uma empresa de segurança de internet, ela ajuda outras empresas a se prevenir de ataque de hackers, tá? Então, são empresas que prestam serviço para outras empresas, tá? Ou a sua empresa presta serviço para outras empresas também, e aí essa outra empresa seria o seu cliente. Então, se você trabalha numa empresa de recolhimento de resíduos sólidos, só que você
a sua empresa ela só recolhe resíduos sólidos de outras empresas, então os seus clientes vão ser outras organizações. Tá? Continuando, comunidades, fornecedores, regulamentadores, organizações não governamentais, investidores também, e os próprios funcionários, eles também são afetados e podem afetar a sua própria organização. Aspecto ambiental. Vocês provavelmente vão aprender aspecto ambiental em outra disciplina, provavelmente avaliação de impacto ambiental. Tá? Então, por isso que eu vou explicar um pouco mais rápido aqui. Mas aspecto ambiental são elementos de atividades, produtos ou serviços que interagem ou podem interagir com o meio ambiente. Então, aqui, nós não estamos falando de impacto ambiental, nós estamos falando de interação com o meio ambiente. Tá? Interação com o meio ambiente. Então, é o seguinte, um exemplo bem simples. Se você vai escovar o dente numa pia, você está gastando água. O fato de gastar água já seria um aspecto ambiental, tá? Agora, o fato de você gastar água só para escovar um dente é um gasto de água que gera impacto ambiental? A princípio não, né? É um impacto ambiental não significativo, ele é insignificante. Então, ele é um aspecto ambiental, né? Você está gastando água, tem uma interação com o meio ambiente, mas não tem propriamente dito um impacto ambiental significativo. Então, é isso que a gente faz. A gente pensa no impacto ambiental negativo, principalmente no dano que a gente está causando, tá? No dano, você está poluindo, você está poluindo a água, o ar, o solo, você está diminuindo a quantidade daquele recurso natural, você está diminuindo a oferta hídrica de forma significativa. Será que outras pessoas vão ter a qualidade da água ou a quantidade da água afetada pelas suas atividades da sua empresa, produtos ou serviços? Então, tudo isso já são impactos ambientais. Então, o que é que vem antes do impacto? O que é que está gerando a poluição hídrica? Aí você vai pensar, está gerando a poluição hídrica, que é o impacto ambiental. O que está gerando essa poluição é o fato de na minha empresa, a gente usar produto químico na limpeza do chão. Então, dependendo da quantidade da água e da quantidade de produtos químicos, faz um cálculo físico-químico lá para saber se essa ação, quanto que ela gera de impacto ambiental. Mas a ação em si, ela pode ou não gerar impacto ambiental. Então, eu posso lavar o chão com um produto de limpeza, isso é um aspecto ambiental, só que eu uso tão pouco produto de limpeza que não causa impacto ambiental. Então, eu posso ter aspectos ambientais sem impactos ambientais, mas se eu tiver um impacto ambiental, eu com certeza vou ter um aspecto ambiental. Impacto ambiental, acabei de explicar, né? É basicamente o dano ou o benefício final que a gente enxerga. Auditoria, eu vou explicar no final dessa disciplina uma aula dedicada só para auditoria, mas é basicamente o processo em que uma organização auditora ela é especializada em auditorias. Uma empresa, por exemplo, auditora, que não tem relação com a empresa que a gente está tentando certificar, ela vai visitar essa empresa ou organização para verificar se a empresa ou organização está se adequando ou não às normas. E se ela não estiver, e se a organização não estiver se adequando às normas, a auditora que faz a auditoria, ela pode negar a norma para essa organização. E conformidade é tudo aquilo que a gente está analisando que tem na organização e tem relação com a norma. Então, a gente basicamente a gente faz uma lista de quais são as obrigações, e se a organização estiver atendendo aquela obrigação, a gente vai falar que ela está em conformidade com a obrigação.
E se a organização não estiver atendendo à obrigação, a gente fala que naquele ponto específico ela não está em conformidade, ou então é uma não conformidade. E tudo que for não conformidade, a organização deve tentar corrigir para que ela consiga adquirir a sua certificação. Vamos aqui então para o tópico chamado contexto da organização, é um tópico lá da ISO, e que são algumas coisas que a organização deve determinar antes de começar a planejar o seu sistema de gestão ambiental. Então, primeiro ela deve ver quais são as partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão ambiental. Então, não são todas as partes interessadas que têm grande relevância para a parte ambiental da organização. Então, eu vou primeiro separar quais são as partes interessadas junto à minha organização e dessas partes interessadas quais são mais pertinentes para as questões ambientais do meu SGA. Depois eu tenho que ver as necessidades e expectativas pertinentes, ou seja, os requisitos da minha norma, tá? Dessas partes interessadas, e depois quais dessas necessidades e expectativas se tornam seus requisitos legais e outros requisitos. A organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão ambiental para estabelecer seu escopo. Ou seja, se eu quiser implementar um sistema de gestão ambiental, por exemplo, na Coca-Cola, eu não vou fazer um sistema de gestão ambiental para a Coca-Cola inteira. A Coca-Cola tem diversas unidades ao longo do mundo inteiro. O que eu posso falar do meu limite é fazer um sistema de gestão ambiental para a unidade que temos na cidade X. Tá? Então, naquela cidade, a gente vai ver como que os processos funcionam dentro dela, quais são os processos, partes interessadas que têm relação com o meio ambiente, e aí sim, utilizando todas essas informações, a gente vai gerar um sistema de gestão ambiental para aquela unidade específica. E ao determinar esse escopo, que é esse foco, tá? A organização deve considerar as questões externas e internas que tenham relação com a norma, os requisitos legais, ou seja, o que tem realmente escrito na legislação que eu devo seguir, e outros requisitos, por exemplo, que não sejam de legislação, mas sejam outras meio que obrigações, tá? Suas unidades organizacionais, tá? Então, uma unidade ela pode se dividir em diferentes setores, então também posso avaliar esses setores dentro de uma mesma unidade de uma cidade, as funções que elas exercem e os seus limites físicos, aonde fica cada prédio, aonde fica a influência de cada uma. As atividades de cada uma dessas unidades, os produtos que elas geram, os serviços que elas geram e a autoridade e capacidade de exercer controle e influência. Vamos agora à política ambiental. Então, a política ambiental ela é um conjunto de princípios declarados como compromissos. Então, são princípios e compromissos em que a alta direção, então quem vai escrever a política ambiental é a alta direção. Claro, se você for o profissional que está responsável por implementar um sistema de gestão ambiental dentro de uma organização, você vai sentar junto com a alta direção para fazer esse planejamento, fazer a orientação, né, ensinar o que é a política ambiental para essa alta direção, ajudar, etc. Tá? Mas, no fim de tudo, quem vai escrever é a alta direção, em que se descreve as intenções da organização para apoiar ou aumentar o seu desempenho ambiental. Então, você pode gravar mais essa primeira frase aqui até o ponto final. Tá? Uma política ambiental é um conjunto de princípios declarados, ou seja, vão ser escritos, tá? Como compromissos. O que a alta direção escrever na política ambiental vai ser um compromisso que ela vai ter que cumprir, descrevendo as intenções da organização, o que a organização tem como intenção de fazer para apoiar o desempenho ambiental ou aumentar esse desempenho ambiental. Tá? Então, a política ambiental permite que a organização defina seus objetivos ambientais, tome ações para alcançar os resultados pretendidos,
desse sistema e alcançar a melhoria contínua, tá? Então, deve ficar um pouco claro que tipo de ações, de forma geral, a organização vai tentar tomar para tentar alcançar os resultados de um sistema de gestão ambiental e também melhorar continuamente essa gestão ambiental. O compromisso de proteger o meio ambiente visa não somente prevenir impactos ambientais adversos, por meio da prevenção da poluição, mas também proteger o meio ambiente natural dos danos e degradações resultantes das atividades, produtos e serviços da organização. Convém que os compromissos específicos que uma organização assume sejam pertinentes ao seu contexto, incluindo as condições ambientais locais ou regionais. Tá? Então, nesse finalzinho aqui, é importante que saiba definir muito bem o que faz parte do contexto daquela unidade da organização. Então, voltando ao exemplo da Coca-Cola, eu não vou levar em consideração aspectos específicos da Coca-Cola como um todo. Eu vou levar em consideração daquela unidade, daquele endereço, por assim dizer, né? Daquela unidade, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua que eu vou implementar, certo? Se tiver uma outra unidade em outro endereço, em outra cidade, eu não vou levar isso em consideração, porque não faz parte mais do contexto dessa organização. Já é contexto de outra unidade, mesmo que seja da mesma organização. Então a gente tem que definir um escopo mais local, tá? Olha só, condições locais e regionais, quando esses impactos ambientais ou aspectos ambientais eles podem extrapolar um pouco a própria cidade, tá? Então, algumas questões sim de uma única unidade, só que tem interesses regionais, tá? Como escoamento de produção. Então, eu gero uma produção no interior do Rio de Janeiro, mas ele vai até do estado do Rio de Janeiro, só que ele vai até o litoral, na capital do Rio de Janeiro. Então, todo esse percurso saindo do interior do estado até chegar na capital, como atravessou diversas cidades, isso já gerou um contexto regional de escoamento de produção que saiu sim de uma unidade da minha organização. Então aqui eu trouxe um exemplo de política ambiental da mineradora Vale, tá? Então se vocês procurarem lá no site da Vale, vocês vão achar esse textozinho aqui. Então a partir desse texto vocês podem ler ele e comparar com essas informações que eu trouxe aqui para vocês fixarem mais o que é e como se fazer uma política ambiental, tá? Então vamos lá. Para a Vale, o desenvolvimento sustentável é alcançado quando seus negócios geram valor para os seus acionistas e demais partes interessadas. Então aqui ele já falou das partes interessadas, né? Apoiando o fortalecimento social, a manutenção e melhoria da saúde e segurança de seus trabalhadores e comunidades vizinhas. A responsabilidade ambiental e o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde opera, por meio de uma gestão consciente e responsável de ações empresariais voluntárias e de parcerias intersetoriais. A Vale tem por princípio priorizar a gestão de riscos e impactos. Então, trazendo agora esse segundo parágrafo, ele sim é mais voltado para o meio ambiente. Então, ele já fala aqui, ó, a Vale vai focar no seu sistema de gestão ambiental em gestão de riscos e impactos, perseguir o zero dano aos empregados e comunidades, tá? Então repara que esse zero dano não é zero dano ao meio ambiente, é zero dano aos empregados e às comunidades que moram na área de entorno ou dentro das áreas afetadas pela ação da Vale, tá? E deixar um legado social, econômico e ambiental positivo nos territórios onde opera. Uma vez que a mineração é uma atividade limitada à vida útil da jazida mineral, o legado de sustentabilidade depende do desenvolvimento de novas vocações econômicas ao longo do ciclo mineral, que possibilitem a perpetuidade
do bem-estar social em equilíbrio com o meio ambiente. Então, sugestão, leiam e releiam tanto essa política ambiental, principalmente aqui o segundo parágrafo, já que o primeiro é um pouco mais uma forma de propaganda, por assim dizer, e comparem não só com esses dois parágrafos que eu passei aqui da política ambiental, mas tentem achar a norma ISO 14001 na internet, vocês conseguem, e comparem o que tem também dizendo no ponto. Todo o texto referente à política ambiental, comparem aqui com a da Vale e também procurem outras políticas ambientais de outras empresas na internet que vocês vão achar, tá? Então, com isso, a gente finaliza nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção. Até a próxima.